E atenção, nação rubro-negra, o Flamengo inicia conversas por lateral direito. Por se falar em novo lateral direito, olha só, hein? Flamengo e o Atalanta da Itália já estão trocando documentos para oficializarem a transferência de Wesley. Situação envolvendo Carlos Alcaraz, a viagem dos dirigentes do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel. Eles não viajam sem sequer ao menos ter uma negociação em andamento. E nesse exato momento tem duas negociações em andamento, tá, gente? Cedric Soares, lateral direito, que chegaria para repor a posição de Wesley, e também Carlos Alcaraz, mesmo com as últimas exigências do Southampton da Inglaterra, o Flamengo mantém conversas por uma contratação do meio-campista Carlos Alcaraz. O Flamengo também vai buscar no mercado um lateral esquerdo e um ponta esquerda. Dentro do Flamengo, o entendimento é que o nome de Michael é a grande bola da vez. Caso realmente não consiga chegar a um acordo com o Motorzinho, o Flamengo vai partir para outras opções. Mas a prioridade, assim como a do Flamengo e como a de Michael, é Michael no mais querido do Brasil. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês. Temos informação importante também sobre a situação envolvendo o próximo jogo contra o Botafogo. As palavras de Mauro César Pereira, volta de Bruno Henrique. Temos muita coisa boa para passar agora para vocês. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Eu convido você a dar essa moral pra gente, acompanha nosso trabalho, dá essa força, inscreve no nosso canal, ativa o sino, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, deixa eu começar aqui, cara, porque ontem, aquele jogo de Flamengo e Bolívar no Maracanã, com essa vitória sensacional do Flamengo, apesar de gerar algumas preocupações, o Flamengo já desfalcado ontem, né? Vale ressaltar que o Flamengo já entrou em campo desfalcado, sem Everton Cebolinha, sem Bruno Henrique, sem Matias Vinha. Ontem no Maracanã, Flamengo 2, Bolívar 0, foi o maior público do futebol brasileiro em 2024. Público presente no Maracanã foram 65.381 presentes. Meus amigos, é o Mengão queridão, gente. É o Flamengo. Tá aí a mídia lá do Tietê, como fala o nosso colega Fabrício Lopes, né, lá de São Paulo, a mídia paulista, que fala que a torcida do Flamengo é terceirizada. Tá aí, ó. Tá aí na cara de vocês, tá? Mengão queridão sempre no topo. Sempre no topo, e vamos manter esse pique, mas com muita humildade, tá? Flamengo e Botafogo no próximo domingo terá a volta de um jogador importante que, mesmo estando em baixa, quando se fala de clássico, ele, posso falar assim para vocês, se torna um diferencial importante para o time. A gente lembra que no ano passado, foi justamente no ano passado, o Bruno Henrique não vinha bem. Mas Bruno Henrique entrou naquele jogo no Newton Santos, que o Botafogo era líder, Botafogo estava disparado no Campeonato Brasileiro. Então o Bruno Henrique chegou lá, ó, chacoteou o Botafogo dentro do Newton Santos, e de lá para cá o Botafogo, naquele Brasileirão do ano passado, perdeu a linha, não ganhou de mais ninguém e perdeu também o Campeonato Brasileiro. A gente lembra muito bem disso. Então no próximo domingo agora, Flamengo enfrenta o Botafogo pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, e teremos o Bruno Henrique de volta, né? Cumpriu suspensão ontem pela Libertadores, vai estar à disposição do técnico Tite. É importante porque a gente não temos o Everton Cebolinha, a gente não temos aí provavelmente para esse jogo de domingo o Pedro, que sentiu. Vamos trabalhar o Pedro para o jogo da quinta-feira contra o Bolívar. Então o Bruno Henrique, quem sabe, pode se reeditar aí durante essa partida diante do Botafogo neste próximo domingo. Torcer para que ele possa realmente fazer uma bela partida e com gols, claro, com gols. Bruno Henrique é solução para esse jogo de domingo, tá? Porque o Flamengo, o técnico Tite, deve fazer aí algumas precaução, tomar alguns cuidados para o jogo da próxima quinta-feira contra o Bolívar pela Copa Libertadores da América.
O jornalista Mauro César Pereira, em entrevista ao All Sport, ele criticou bastante a parte da diretoria do Flamengo e da comissão técnica em relação jogadores estão estourando e pela decisão da diretoria de poder colocar força máxima diante do Palmeiras pelos 2 jogos da Copa do Brasil. E daí então o Mauro César falou o seguinte: dirigentes de comissão técnica do Flamengo jogaram as fichas nos duelos contra o Palmeiras e agora pagam a conta. Cotejos pesadíssimos e que elevam o desgaste acumulativo, deixando os atletas mais vulneráveis a lesões. Erro crasso. Sim, se o Flamengo não levasse sua força máxima e fosse eliminado, a cobrança seria grande, mas é aí que deveria existir dirigente e técnico que juntos chamassem a responsabilidade, decidindo que a Copa do Brasil não é prioridade e admitindo publicamente. O que vocês acham sobre essas palavras de Mauro César Pereira? Na minha opinião, vou ser sincero, o maior erro não é o Tite querer colocar força máxima contra o Palmeiras na Copa do Brasil, que se classificou, estamos aí na quarta de final, e também na Libertadores não. O maior erro é o Flamengo não ter contratado peças de reposições. Essa é a minha opinião. Respeito a opinião do Mauro César Pereira. A gente não pode deixar a Copa do Brasil como uma competição que não é uma prioridade. Para mim, tudo bem, você fala isso porque você é torcedor, não falo isso porque sou torcedor, não. O torcedor quer ganhar tudo, tudo bem. Claro que qual é o torcedor que não quer ganhar tudo? Mas para mim tem que jogar sim para conquistar a Copa do Brasil, conquistar a Libertadores e conquistar o Campeonato Brasileiro. Sabemos que é uma missão quase impossível, mas não é impossível, não é impossível, possa ser que aconteça. Flamengo ganhou Libertadores de Campeonato Brasileiro em um ano, Flamengo ganhou Libertadores e Copa do Brasil em outro ano, a gente viu acontecendo isso aí em 2019, acontecendo isso aí em 2022, com o técnico Jorge Jesus em 2019, com o técnico Dorival Júnior em 2022. Então assim, essa é a minha opinião, porque se a gente aposta ficha todas em uma competição e não prioriza também as outras competições, tem que priorizar todas, porque se a gente aposta, vamos lá, se o Flamengo aposta todas as suas fichas na Libertadores e deixa a Copa do Brasil de lado, acontece, Flamengo eliminado na Libertadores e depois não tem como mais reverter a situação na Copa do Brasil, porque também já deixou de lado, perdeu a Copa do Brasil por conta da prioridade que deu a Libertadores. Então tem que seguir focado. Tem que seguir focado nas 3 competições. O maior erro é esse: a diretoria não contratar peças de reposições para a comissão técnica poder utilizar de forma como deveria ser. A gente sabe que o Flamengo precisa de reforços. Não é de hoje nem de ontem, não. A gente vem batendo na tecla aqui, há muito tempo. Então, na minha opinião, respeito a opinião de Mauro César, a minha opinião, sim, estamos na quarta de final da Copa do Brasil, é uma competição também importante. É porque é uma competição nacional que a gente vai deixar de lado, não. Competição importante, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. São as 3 competições mais importantes durante toda a temporada. Então vamos aí focar agora, se preparar para o próximo jogo. Essa é a minha opinião. Bom, se falando sobre mercado da bola, o Flamengo e Atlanta já estão trocando os documentos para oficializar a negociação pelo lateral direito Wesley. Está tudo muito bem encaminhado e muito próximo de ser oficializado. Vai lembrar que a proposta do Atalanta da Itália por Wesley é de 18 milhões de euros fixo, mais 2 milhões em bônus por metas. O Flamengo já topou, inclusive o lateral direito Wesley também aceitou se transferir para o Atalanta da Itália. E agora o Flamengo vai precisar, Henrique, de ir ao mercado em busca de novos reforços, principalmente para a lateral direita também. Ponta esquerda, no ataque, ali no lugar de Everton Cebolinha. Lateral esquerdo para o lugar de Matias Vinha. E também um lateral direito, além de um meio campista. O Flamengo tem negociações em andamento, Henrique? Sim. O Flamengo já tem negociações em andamento por alguns atletas, inclusive
Como eu já trouxe para vocês no vídeo mais cedo, o Flamengo tem viagem marcada para essa próxima semana. Informação foi trazida primeiramente pelo jornalista João Pedro Fragoso, lá do jornal O Globo. E quais são as negociações que o Flamengo tem em andamento nesse exato momento? O Flamengo já tem contatos pela contratação de Michael. O Flamengo já abriu negociações pelo lateral direito Cedric Soares. As conversas estão em andamento, mas ainda em estágio inicial. E o Flamengo tem conversas para valer com Carlos Alcaraz. Está negociando diretamente já com o clube inglês, que é o Southampton da Inglaterra, pela contratação de Carlos Alcaraz. E o lateral esquerdo, Henrique, que o Flamengo deve trazer? O Flamengo ainda não tem um nome concreto. Tem alguns nomes, sim, uma lista de alguns nomes sendo avaliados, mas o Flamengo não descarta buscar uma reposição para Matias Vinha de forma temporária. Como assim? O Flamengo vê a possibilidade de conseguir um jogador, quem sabe até na Série B do Campeonato Brasileiro, ou no futebol sul-americano mesmo. O Flamengo vai buscar esse jogador, um jogador temporário, porque o Matias Vinha se recuperando vai retornar. Então o Flamengo não pretende fazer um grande investimento para a lateral esquerda. O Flamengo quer um jogador só para suprir o momento de ausência de Matias Vinha. Já na lateral direita, situação envolvendo Cedric Soares. Claro, tem outros nomes, tá, gente? O Flamengo tem outros nomes, mas o Cedric Soares é um nome que o Flamengo já iniciou as conversas. Cedric Soares fez a sua última temporada agora pelo Arsenal, o contrato se encerrou e está livre no mercado. Português, lateral direito, de 32 anos. O Flamengo, eu já falei para vocês no início do vídeo, que o Flamengo não vai viajar sem ter uma negociação em andamento. E quais são as negociações em andamento que o Flamengo tem no velho continente? O Cedric Soares e o Carlos Alcaraz. Ontem eu falei sobre as exigências que o Southampton da Inglaterra vem fazendo ao Flamengo para liberar o meio-campista argentino de 21 anos, Carlos Alcaraz, que já topou a se transferir para o futebol sul-americano para defender as cores do nosso Mengão queridão. O negócio estava muito bem caminhado, entre 18 milhões de euros, um total de 108 milhões de reais. Só que o Southampton depois fez algumas exigências, pediu ali um jovem do elenco do Flamengo, Vitor Hugo ou Iago, e mais 18 milhões de euros. Se o Flamengo decidisse realmente aí não aceitar nesses moldes, teria a opção de o Flamengo comprar o jogador por 25 milhões de euros. Então, há essas duas opções. O Flamengo segue negociando. O Flamengo vai usar essa estratégia realmente aí presencial nessa próxima viagem agora, justamente para tentar alinhar, posso falar assim, a cartada final nessas tratativas. Por quê? Cartada final, a janela se encerra no dia 2. Então o Flamengo precisa. Eu vou falar uma coisa para vocês, tá? A contratação de Michael hoje para o ataque do Flamengo não é só uma prioridade, como também é uma urgência. A lateral direita se torna urgência também por conta da saída de Wesley, que está sendo sacramentada. Ainda não foi oficializada, mas está sendo sacramentada. A lateral esquerda também é outra urgência, porque o Flamengo precisa. Então assim, o Flamengo está sendo obrigado a trazer essas contratações. O que precisava, agora precisa ainda mais. Eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil, o nosso clube de regatas do Flamengo, para deixar você sempre muito bem atualizado. Mas fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Michael realmente é a grande bola da vez para reforçar o ataque rubro-negro? O atacante que chega para realmente repor essa ausência de Everton Cebolinha, que só volta aos gramados em 2025? E na lateral esquerda, quem você contrataria? Daria chance ao garoto Zé Wellington do Sub-20, que já completou 20 anos? Ou tentaria buscar no mercado alguma alternativa, quem sabe até na Série B do Brasileirão? Meio de campo, o Flamengo deve ou não deve realmente tentar insistir nessa contratação de Carlos Alcaraz? E a lateral direita, quem você traria? Tem nomes por aí, Além de Cedric Soares, que o Flamengo iniciou tratativas, temos aí a situação envolvendo Danilo, tem a situação envolvendo Gonzalo Montiel e outros nomes também. Lembrando que para a lateral esquerda o Flamengo também tem interesse na contratação de Enzo Dias
do River Plate da Argentina. Então vamos seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações, nosso Mengão queridão, e vamos aí ver, né? Tomara que ele não vá só passear e que possa trazer reforços dessa vez. Valeu, forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.